Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de prosa com a GL. E hoje, né, no nosso de prosa com a GL, estamos recebendo uma jovem professora, pesquisadora, ativista, né, gloriense, que irá bater um papo conosco. Então, vou convidá-la a adentrar aqui na sala para que possamos iniciar o nosso bate-papo. E desde já agradecemos a vocês que estarão conosco ao longo deste programa. Dainara, boa noite, seja bem-vinda ao De Prosa com a GL. Obrigada, Carlos. Boa noite. É um grande prazer estar dividindo esse espaço virtual com você. Agradeço muito o convite, com imenso carinho, com imenso respeito e admiração pelo seu trabalho também. Agradeço as pessoas que compartilharam o card, fizeram aí o apoio de divulgação do encontro de hoje, as pessoas que aqui estão do outro lado da tela assistindo. Eu só tenho a agradecer, Carlos, pelo convite e por dividir mais um pouco do nosso tempo de vida juntos. Pois é, Dainara, a gente é que agradece de você ter reservado um horário aí na sua agenda, né, na sua agenda de trabalho, e para prosear conosco, né, aqui no De Prosa com a GL, este programa da Academia Gloriense de Letras, né, a academia estará completando 10 anos de instalação no dia 12 de dezembro, e este ano é um ano de festa, né, para todos nós da AGL, do MVL, de Gloriense, né, como um todo, porque a AGL vem construindo uma caminhada de muito trabalho em prol da cultura, da literatura e da arte dentro do município de Nossa Senhora da Glória e além, né? Além de Glória. Então, nosso muito obrigado mesmo. E, bom, eu apresentei ali você, dizendo que Dainara é uma jovem professora, é uma jovem pesquisadora, um ativista, mas queria que você falasse um pouco mais quem é Dainara Cortes. É uma grande responsabilidade levar esses títulos, né, como professora, como pesquisadora, como ativista, que eu ouvi você falando. Então, bom, eu costumo sempre me identificar, sempre me nomear, me colocar nos lugares que eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, ou quando eu escrevo, como uma jovem, uma mulher, uma filha, uma mulher aprendiz, que está no processo de construção. Aprendendo todos os dias, com todas as experiências, com todas as leituras e os contatos que eu venho mantendo no decorrer da minha trajetória profissional e também da minha trajetória da minha vida pessoal. É assim que eu me identifico, como aprendiz. Mas eu sou aracajuana, só que quando você me chamou de gloriense, eu super me identifico com Glória. Há muitos anos eu moro aqui em Nossa Senhora da Glória, e aí eu também me identifico. Sou aracajuana, mas com o coração que reside em Nossa Senhora da Glória. Então, eu tenho essa dupla identidade aí, de onde eu nasci, da referência do espaço de onde eu nasci. Então, sou uma jovem aprendiz, professora que troca sempre com os meus alunos, num movimento de vai e volta, sabe? Eu ofereço um pouco que eu tenho e sou recheada de muita aprendizagem com os meus alunos e alunas, com a minha equipe de trabalho. E sou essa aracajuana, que tem o coração e os pés fincados aqui no sertão. Que maravilha, Dainara. Veja, você trouxe aí uma definição que eu gostei bastante, quando você disse, olha, eu sou uma jovem aprendiz, né? Esse jovem aprendiz que tem uma sede pelo conhecimento, né? Essa jovem aprendiz que gosta de desbravar mundos, de construir amizades,
né, de conhecer culturas. Esta é a Dainara que também eu vejo, né? Eu conheci esta Dainara, né? Então, Dainara, é muito bacana quando você se coloca nesta posição de aprendiz, né? Aprender sempre é bom, né? Como pensando aí fazer uma comparação com o saco, né? A gente está enchendo o saco e o saco do saber, do conhecimento, ele nunca vai ficar cheio, né? Isso, e a Esbarrotado. aprendizagem, Carlos, desculpa a interrupção, a aprendizagem é uma ação contínua, não se dá como finda, né? Até o final da nossa vida, a gente sempre vai estar aprendendo, seja em qualquer idade que for. E quando a gente conquista alguns títulos de uma graduação, de uma especialização, de um mestrado, o que quer que seja, ali é um papel que resulta de uma série de outras coisas que o papel ele não consegue registrar, que são essas aprendizagens, são essas memórias. E é por isso que eu me identifico assim como aprendiz. Esse momento é um momento grandioso de aprendizagem, de troca. Então, é uma pergunta difícil quando você faz para o outro, quem é você? Porque falar sobre si, ver aí tantas questões filosóficas que às vezes a gente nem consegue atingir a complexidade do que é a nossa vida. Mas aí eu prefiro ir por esse caminho dessa aprendizagem contínua e dessa sede também de conhecer pessoas, histórias e de sempre estar com a escuta ativa, porque através da escuta a gente aprende bastante também. Verdade, verdade. O escutar é muito importante, né? Olha, Dainara, a gente quer aqui registrar quem está assistindo nossa live, né? Olha, nós temos aqui o Ah, Caio Caio. Manuel, boa noite, Caio. Nós temos também Marcelo Moura, o acadêmico Marcelo Moura. Boa noite, Marcelo. Ele dá boa noite a você, dá uma boa noite a mim. Boa E, diz, noite. e ainda ele diz: sei que esse bate-papo será inesquecível. Pois é, vai ser mesmo, viu? Olha, Andresa Castro está por aqui, do Leia Mulher. Andrés, um beijo. A turma do Leia Mulheres está por aqui também, ó. Marlúcia Menezes, boa noite, Marlúcia. E Um está por beijo, aqui Ana Lúcia. Maicon Júnior. Maicon Júnior Gratidão. e Tiago Uerman, né? Sejam bem-vindos, Um viu, abraço, Maicon, Tiago. Tiago, Andresa, Marcelo. A Érica chegou por aqui agora. Olha, boa noite, Érica. Érica me orientando lá de Portafolha. Érica, meu abraço muito especial, muito bom te ter aqui. Vou falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa, vou falar muito sobre você. Érica tem mexido muito comigo. Érica é uma jovem, um talento daqui de Sergipe, que é lá da Serra dos Homens, de Portafolha, e uma menina super estudiosa, dedicada e que tem muito a dizer ao mundo. Muito bem. Olha, quem chegou por aqui foi o vice-presidente da Academia Gloriense de Letras, o nosso querido Lucas Lamonier. Boa Boa noite, minha noite, querida Lucas. Dainara. Obrigada pela presença. O Antônio Neto, boa noite, Antônio Neto. Meu E, irmão. e Andresa Castro diz aqui, ó, Dainara é uma mulher incrível, maravilha de bate-papo. Um abraço grande, Carlos. Um abraço, Andresa, e muito obrigado por você estar aqui conosco. Dainara, você falou aí, né, dessa questão dessa jovem aprendiz. Eu queria saber como é que você chega à sua trajetória estudantil que lhe conduz para o curso de letras. Como foi que você chegou ao curso de letras? Então, Carlos, a licenciatura sempre foi um caminho possível para mim, dentro daquilo que eu almejava, do que eu sonhava. Eu, a minha mãe, meu pai, minha família tem muito nítida a lembrança de quando eu era criança, eu pegava a lousa, giz no quintal, pendurava o quadro e aí colocava as minhas bonecas como público. Isso eu tinha, desde 4, 5 anos, eu já brincava assim. Então, a licenciatura sempre foi realmente um ofício que me encantou. Só que sem
colocar isso tão possível, assim, no sentido concreto, mas mais como um sonho. E aí foram se passando os anos e a escola sempre foi um lugar de acolhimento na minha vida. Né? Me sentia bem na escola e sentia a escola como uma extensão da minha casa. Sobretudo quando eu vim morar aqui em Nossa Senhora da Glória e aí fui estudar na escola pública, que foi uma ação muito certeira da minha mãe, desde que eu mando um beijo. Olha, quero aproveitar e mandar um beijão para ela também, viu? Ela está assistindo aí do outro lado. Foi uma decisão muito certeira da minha mãe de me colocar na escola pública. E aí eu fiz o meu ensino fundamental e fiz o meu ensino médio na escola pública. Então, eu visualizava, de fato, a escola como uma extensão da minha casa. É tanto que eu fiz muita questão de estudar no Centro de Excelência Manuel Messias Feitosa Integral. E visualizando dessa forma, eu fui criando boas relações na escola com os meus professores. Então, eu passei a enxergar meus professores também como amigos. Então, nesse rol de professores, a professora Carmen Drummond, que eu também mando um beijo para ela, o professor Luciano, professor de Geografia, que hoje é meu grande amigo, e outros tantos professores, a professora Daciane, Danúzia, né, professores que realmente se aproximaram de mim numa relação muito afetuosa e que se tornaram amigos, verdadeiros amigos. E aí, quando chega nessa fase do ensino médio, perpassa pela cabeça do adolescente muitas possibilidades. Tudo pode, quando a escola te oferece essa narrativa de que a gente consegue, que a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, mesmo com alguns parâmetros, mesmo ali com algumas limitações, mas dentro do possível ali a gente consegue alcançar. E o Manuel Messias Feitosa foi uma instituição que foi um divisor de águas na minha vida. E aí foi quando, por muita admiração do trabalho da professora Carmen Drummond, tanto lá no pré-CED, no pré-universitário, quanto na escola, mas principalmente na escola, porque a gente mantinha realmente essa ligação todo dia, durante todo o dia, eu passei a me enxergar em Carmen. Eu vi a Carmen dando aula com aquela paixão pela literatura, com aquele afeto, com aquela ligação, e eu começava a me visualizar em Carmen. Então, já não era mais a menina das bonecas de um quintal de casa. Já era um sonho que estava se concretizando naquele momento. E tinha uma segunda opção de curso, que seria História. Tive também um professor maravilhoso, Caio, que hoje trabalha no Manuel, e continua trabalhando no Manuel, e que eu também via, enxergava como um caminho. É tanto que depois que eu estava cursando letras, eu tentei fazer história, passei na Universidade Federal de Alagoas e acabei não assumindo, mas também era uma segunda opção de curso, que agora, depois de formada em letras, se tornou pedagogia, né? Eu sou recém-formada em pedagogia. Então, Carlos, a licenciatura veio de um sonho, de brincar no quintal. E depois, com cada passo, foi se concretizando. E foi pelo bom exemplo de professores que eu tive contato, mas também não só desses professores que trabalham em instituições, né, do Estado, mas também professores que passaram por mim, desde reforço escolar, do excelente trabalho da minha tia Denise, dos nossos avós, que também, em determinada medida, assumem esse papel na formação da família. Então, foram muitas mãos que contribuíram para essa escolha, da qual sou muito feliz, muito grata, de ter escolhido a licenciatura, a educação como caminho da vida. Que maravilha, Dainara. Essa sua fala, você enaltece a importância da figura do professor, né, na caminhada do estudante. Olha quanta referência você foi trazendo. Você trouxe ali a professora Carmen, professor Luciano, né, entre outros, professor Caio, enfim, vários professores que vão estar ali lhe guiando, né, para prosseguir uma caminhada e que, ao prosseguir essa caminhada, você vai os tendo como referência, né? Como a referência. Chega à licenciatura, aí se forma, agora volta
aí vai agora para a sala de aula, não mais como estudante, agora como professora, mas tendo esses profissionais como referência. Isso é muito importante, pessoal. Eu lembro, Carlos, que quando saiu o resultado do Enem, em 2013, eu saí de casa certa que eu não tinha passado. Mas eu disse, eu vou para a comemoração, porque se meus amigos passaram, eu vou comemorar junto. Vou estar lá no trio elétrico, porque quem me conhece sabe que eu gosto de uma folia. Mas eu vou comemorar com todo mundo e eu sei que eu não passei. Eu saí com essa impressão de que fiz muito mal a prova e acabei nem procurando nota de corte, nada disso. E Antônio Neto, que está acompanhando a gente aí, pode provar, porque a gente fez, de uma certa forma, incrédulos, que nós passaríamos na Universidade Federal de Sergipe. E aí eu não me preocupei com essa questão particular e eu fui para o coletivo, eu vou comemorar. Eu vou comemorar com a turma que eu praticamente acordo junto, nós almoçamos juntos, passamos o dia juntos e aí eu vou para o trio elétrico comemorar com os demais. Quando chegou na escola, eu lembro que o professor Denival, professor de matemática, disse assim, vamos colocar já o nome de Dainara na lista. E aí eu disse assim, não, eu não vi o meu resultado. Aí ele disse, mas você passou, eu tenho certeza que você passou. Aí eu olhei para ele, nos olhos dele, e disse assim, você viu se eu passei? E ele disse, eu tenho certeza que você passou, eu não vi, mas você é aluna do Manuel Messias Feitosa. E aí aquela segurança que ele me passou quebrou qualquer tipo de insegurança que eu já carregava em relação ao meu desempenho na prova. E aí, quando saiu o resultado, mas eu gritei, eu chorava, me pintaram, fui para cima de trio elétrico. Foi um momento assim, Carlos, que eu vou lembrar sempre com muito carinho. E eu levei esse compromisso comigo para a graduação de estagiar no Manuel Messias Feitosa. Eu quero ter essa experiência de acessar a escola não mais como aluna, e sim como professora. Até que fiz o estágio junto com Yasmin, sob supervisão de Carmen, foi emocionante. Assim, eu tenho muito forte essa lembrança, de uma forma que me toca demais. E por conta dessas relações mesmo estabelecidas na escola, o que eu vivi na escola pública e como isso me transformou. Que bom, que bom. Olhe, o Lucas faz um comentário aqui, diz assim, ó, Dainara sempre foi muito dedicada e inquieta, o que a torna ser incrível em todos os lugares que atua. E ainda revela o seguinte, olhem, tenho fotos desse dia. Lucas guarda tudo, né? Lucas é um museu humano, viu? Lucas foi meu professor do ensino médio também. Lucas era meu professor das aulas práticas à tarde. E era Olha, sempre assim, as aulas de Lucas, muito... Era uma aula que a escola precisava escutar, porque a gente sempre ensinava, a gente lia poemas em voz alta, como eu quero fazer hoje aqui com Mário de Andrade. A gente sempre colocava a palavra em exercício. Eu lembro perfeitamente da atuação de Lucas em sala de aula. Ele também foi meu professor de língua portuguesa na esfera prática e foi também um excelente professor. e assim, todos esses profissionais que você falou, né, mencionou aí, e outros que a gente acaba esquecendo, né, devido à caminhada, todos eles são grandes profissionais, né? Atuam aí divinamente. E aproveitar e mandar um abraço para todos eles, viu? Parabenizá-los, né, por serem esses grandiosos profissionais e orientarem diversos jovens para o caminho da educação, né, dessa trajetória, porque é a educação, né, Dainara, que transforma realmente. Então, acredito que quando você percebeu essa pegada de que a educação ela pode se transformar e você visualizar que a partir dela você chegou a lugares que outrora ficava apenas numa imaginação, porque passou numa televisão ou porque leu no livro, né? Você hoje você diz assim, poxa, cheguei a esse lugar nunca imaginei e cheguei aqui por conta dessa educação, não é verdade? É. E a gente precisa tomar cuidado que existe uma contradição também nessa questão do acesso, né? Muitas vezes a escola também é um espaço de exclusão.
de excluir. Então, como a educação, para além dos muros institucionais, ela emancipa, ou a intenção primeira é que ela emancipe, a gente precisa levar essa proposta para dentro da instituição. Se isso consegue ser aplicado plenamente, eu não consigo responder. Mas eu acredito que o caminho já é humanizador. Então, para mim, a escola foi inclusiva. Ela me trouxe, ela passou a ser algo de pertencimento meu. E é isso que eu busco fazer quando eu estou em exercício na escola como professora. Que as exclusões que existem fora, que se refletem também dentro, que são refletidas dentro da instituição, elas não durem, né? Sejam questões que a gente precisa estar ajustando dia após dia. E a educação, sim, é transformadora. E a educação dentro da escola e para além da escola, né? E isso passa a ser mais emancipador ainda dentro da escola quando a gente abre as portas, quando a gente escuta o que o nosso aluno, a nossa aluna tem a dizer. E foi por isso que eu me sinto integrada. Os meus professores me escutavam, sabe? Eles paravam para me escutar. Eu era realmente muito inquieta, então eu não tinha lugar certo na sala, eu sempre vivia nos corredores, para dentro da sala, fora da sala. Quando tinha evento, eu me envolvia inteiramente, porque a escola me acolhia, então eu me sentia parte daquele lugar, e é isso que a gente precisa fazer com os nossos alunos. Verdade. E você, lá mais logo no início, você disse, olha, a escola era uma extensão da minha casa. Então, não era um lugar de castigo, né? Mas lugar agradável. E veja o que Marcelo Moro vai nos dizer aqui, viu? Ele diz assim, ó, Dainara é sonhadora. Isso é uma característica muito boa que ela carrega. Os olhos brilham quando ela fala em educação. E a Marlúcia vai dizer, ó, é muito bom ver essa satisfação com a sua escolha pelo magistério, Dainara. Parabéns. Marlúcia é lá de São Luís do Maranhão. Eu conheci Marlúcia em um evento da SBPC, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Essa mulher tem uma história linda, Carlos. Obrigada, viu, Marlúcia? Maravilha, bem-vinda, viu, Marlúcia? Aproveitem aí e se inscrevam no canal da Academia Gloriense de Letras. Semanalmente tem um de prosa com a GL. E o Lucas, você faz ele, olha, rememorizar. É muito emocionante ouvir essa narrativa do Centro de Excelência Manuel Messias Feitosa. Minha formação também foi toda no Manuel e agradeço imensamente a cada educador que impulsionava os sonhos. Eu lembro de uma live que Lucas fez com o Jorge Henrique, que foi seu professor, né? E hoje compadres, amigos, enfim, uma live muito bonita que está aqui no canal da GL. Quem chegou por aqui foi Lindines Lima. Lindinês. Lindinês, boa noite, bem-vinda. Um abraço. Álvaro diz maravilhosa. Bem-vindo, Álvaro. Alvinho. O Júnior Andrade, boa noite, Júnior. E a Boa Lindinês. noite. Lindinês, Júnior, são colegas de trabalho lá de Itabaiana. Lindinês trabalha com o público PCD, com deficiência, tem uma perspectiva de educação inclusiva também encantadora. Parabéns, Lindinês. E obrigada, Lindinês, por estar aqui. Júnior também trabalha lá na Terradura, povoado Terradura, em Itabaiana comigo. São pessoas que a educação também trouxe para perto de mim. Que maravilha. E Lucas disse aqui, ó, o Manuel Messias era palco para o protagonismo dos educandos. Falando em protagonismo, você aí deixou escapulir uma questão. Estou aqui com um poema de Mário de Andrade, né? Então, eu queria entrar para um tema sobre a Semana de Arte Moderna. Então, que tal a gente iniciar esse tema com você recitando um poema aí? Agora já vou puxar um poema com tom mais crítico, Carlos, para a gente discutir um pouquinho aí sobre o centenário, esse bicentenário da independência política do Brasil e as nossas leituras assim em relação a essa visão econômica, a visão também política do nosso país e no atual contexto, certo? Eu vou ler O Rebanho, que está incluso na obra do Mário de Andrade, Paulicéia Desvairada, que diz o seguinte: ó minhas alucinações, vi os deputados chapéus altos,
sob o pálio vesperal feito de mangas rosas, saírem de mãos dadas do Congresso, como um possesso no aceso em meus aplausos, aos salvadores do meu Estado amado. Desciam inteligentes de mãos dadas, entre o trepidar dos táxis vascolejantes, a Rua Marechal Deodoro, minhas alucinações, como um possesso no aceso em meus aplausos, aos heróis do meu Estado amado. E as esperanças de ver tudo salvo, 2.000 reformas, 3 projetos, emigram os futuros noturnos, e verde, verde, verde. Minhas alucinações! Mas os deputados chapéus altos mudavam-se pouco a pouco em cabras. Cresceram-lhe os cornos, desceram-lhes barbinhas, e vi os chapéus altos do meu Estado amado, com os triângulos de madeira no pescoço, nos verdes esperança, sob as franjas do ouro da tarde, se punham a pastar. Rente do palácio do senhor presidente. Minhas alucinações! Então, esse poema, Carlos, incluso em Paulicéia Desvairada, traz um tom crítico, né? Desses deputados que fazem as suas decisões, tomam as suas decisões à surdina, e desse Brasil frenético, dessa urbanidade frenética em constante transformações, da qual existem muitas nuances, assim, de um povo que é encantado e de um povo que é encantador, mas também de acertos que precisam ser colocados na mesa para serem discutidos. E a literatura tem esse poder, né, de trazer de uma forma poética, versando as palavras, um jogo de linguagem, uma linguagem inovadora à época, dentro do panorama da história da literatura brasileira, essas questões que carecem a todos nós como uma sociedade, né, como um todo. Então, aí eu acho que talvez entra um pouco o perfil da narrativista que falou lá, você citou lá no início, de uma literatura que me inquieta também. E a literatura de Mário de Andrade consegue me balançar nesse sentido. E aí essa é uma das razões de trazer Mário de Andrade para o nosso encontro e falar também um pouco sobre a pesquisa. Muito bem, Dainara. Olha, eu quero dar uma boa noite aqui para Gorete Lira. Gorete Lira, Dainara, é lá de Picuí, na Paraíba. Um abraço, viu, Gorete? Um abraço, Gorete. Bem-vinda. Ô, Dainara, falando aí Mário de Andrade, agora em fevereiro, o Brasil, né? Aliás, 2022, o Brasil está aí comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna e o bicentenário da Independência, né? E você, juntamente com a professora Carmen, a professora Orleane, estiveram ali no mês de fevereiro, acompanhando a efervescência cultural em homenagem à Semana de Arte Moderna lá em São Paulo. E eu queria saber de você o seguinte: qual a importância da Semana de Arte Moderna para a nossa literatura e o que você pôde presenciar nessa estadia lá na Paulicéia Desvairada? Bem, Carlos, a importância da realização da Semana de Arte Moderna, na verdade, é uma culminância de muitas ideias que já estavam permeando a cabeça de um grupo de jovens escritores, escultores, que mexiam aí com diversas artes, em diversos gêneros, que culmina nesse momento aí da Semana de Arte Moderna de 1922. A importância, Carlos, eu considero assim esse movimento que acontece no início do século XX, que vai reverberar nas próximas gerações, e que não se pode falar de forma nenhuma de historiografia da língua portuguesa sem tocar nesse momento do Brasil. Então, a partir do momento que existe um evento, né, que tenta unir aquelas inquietações, né, daqueles artistas naquele momento, mesmo se concentrando ali no centro do Sudeste, a gente ainda assim não pode, de forma nenhuma, fazer esse movimento de passado e presente dentro da literatura sem tocar nesse momento histórico. Então, é um evento que, como eu falei, é uma culminância de várias ideias,
das quais não existia só essa preocupação no Brasil, né? Mas as literaturas dos países aqui vizinhos do Brasil, da América Latina, as modificações na Europa, na América do Norte, já se encaminhavam para a renovação dessas ideias. Tem um autor chamado Otto Maria Carpo, que ele diz o seguinte: já eram ruminações que aconteciam e que o Brasil precisou ajustar os ponteiros do relógio. Ele usa essa metáfora, acho muito interessante. Existe uma preocupação de atualizar o relógio de arte no Brasil, de trazer uma literatura, de trazer em vários gêneros, mas especialmente a literatura, que se espelhasse nesse mundo em movimento, nesse Brasil em movimento que nós tínhamos no início do século XX. Em um Brasil em movimento que existe uma interferência direta, né, da intervenção estrangeira, de uma industrialização frenética e de um processo de urbanização que culmina no que hoje nós temos. Essas grandes cidades, né? Se a gente parar para pensar São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, cada uma com as suas nuances, suas particularidades, sua história, mas que traz esse movimento, traz esse modelo paisagístico, desenvolvimentista, urbano, que vai se repetir, que isso vai estar presente na literatura. Então, a importância vai por esse caminho, de a gente não poder, de forma nenhuma, pensar na historiografia da literatura brasileira sem tocar nesse momento, mas também das proposições estéticas, porque quando a gente fala de arte, a gente não fala só de intenções. A gente pensa também no que é que esteticamente na literatura foi modificado, em termos de linguagem, de forma. Que linguagem é essa que Mário de Andrade traz para a sua literatura? Será que é só esse tom crítico que eu mencionei inicialmente, mas se não é uma presença dos falares brasileiros na literatura, né? De uma escola ou de um movimento que contrasta com as outras escolas literárias, né? De questionar o porquê essa forma perfeita. Será que a literatura ela também não pode trazer as complexidades e imperfeições da realidade? Então, a importância é justamente por essa mudança de eixo, esse questionamento. E quando a gente questiona, a gente apresenta caminhos como respostas. Não que necessariamente seja um ou dois, pode ser muito mais. E aí, trazer essas reflexões para a literatura faz com que o que estava sendo discutido no momento, início do século XX, tenha sido um dos pontos mais importantes. E outra pergunta que você fez, que eu não lembro mais. Foi sobre sua estadia ali em São Paulo, agora no centenário da Semana de Arte Moderna, né? A viagem com as meninas, exatamente. Sim. Então, a viagem com a professora Orleane e a professora Carmen Drummond e a minha mãe, minha grande professora, se deu como uma das etapas da metodologia do trabalho que eu venho desenvolvendo lá em Porto da Folha, no Colégio Estadual Coronel Maynard Gomes. É um projeto que eu concorri por um edital da FAPTEC, apoio da FAPTEC de financiamento unida à SEDUC. E aí, na metodologia do trabalho, que foi elaborado e concorrido lá em 2021, para execução neste ano 2022, era justamente ter acesso a São Paulo e ver o que é que tinha de atividade acontecendo em comemoração a esse centenário, mas também viver São Paulo, ter essa vivência, né? O que é que adianta eu falar de São Paulo, de um evento que aconteceu naquele centro urbano e não transitar pelas ruas, né? E não ter acesso aos lugares que são tão mencionados na poesia do Mário de Andrade. E aí nós organizamos essa viagem justamente na semana de centenário. Então, nós passamos a semana dos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, que foram exatamente 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, que aconteceu a Semana de Arte Moderna, para a gente sentir a energia São Paulo. E olha, eu vou dizer uma coisa a você, Carlos, e aos ouvintes que estão aí do outro lado. Foi incrível a experiência. Os lugares que a gente teve acesso, as exposições, porque muitas exposições faziam menção ao centenário, mas não trazendo aquele resgate tal como aconteceu, mas uma releitura dessa semana, propostas diferentes, né? É um momento agora que a gente
atualiza o manifesto antropofágico de Oswald para um novo manifesto brasileiro, contextualizando com a situação política do Brasil, contextualizando com a situação econômica do Brasil, com a produção da literatura, das artes na contemporaneidade e trazendo essas outras vozes que já não mais parte do centro urbano, né, mas parte das margens, da periferia, das favelas e de tantos outros lugares. E se a gente for pensar também nesse jogo do espaço, nessa relação do espaço, também dos interiores do Brasil. Imagina 3 sertanejas lá vivendo tudo isso e podendo, além de viver, podendo também agir diante disso, né? Porque quando a gente vai com a proposta de pesquisa, quando a gente vai discutindo, vai atualizando, a gente faz esse movimento, né? É um vai e volta. Então, foi uma experiência maravilhosa, a gente pôde conhecer o Teatro Municipal, o grande Teatro Municipal, onde aconteceu a Semana de Arte Moderna. Fizemos um tour pelo espaço, conhecendo a história do espaço. Nós fomos à Pinacoteca, que até então, embora marque uma proximidade ali na fundação da Pinacoteca e na fundação do teatro, antes as atividades culturais aconteciam mais frequentemente na Pinacoteca. E aí, quando passa-se a pensar no Teatro Municipal, já é uma grande revolução para a cidade, né? No início do século XX, 1910, 1915, por aí. E aí é uma grande revolução porque vem com a energia, né? A eletricidade e tudo mais, e a gente pode ver com 100 anos depois que teatro é esse, quais são as atividades que acontecem no teatro. Então, foi uma experiência maravilhosa, que não só envolveu o teatro, Olha mas o que também... Lucas diz. Morri de inveja. Mas que não só envolveu o teatro, mas também envolveu outros espaços, né, de São Paulo, como eu citei anteriormente para você, no diálogo, né? Que foi o próprio MASP, ali na Avenida Paulista, o Museu da Língua Portuguesa. Imagine, 3 professores de língua portuguesa em São Paulo têm que ir ao Museu da Língua Portuguesa. E não sendo professora de língua portuguesa... É um tour obrigatório, né? Exatamente. E não sendo professora de língua portuguesa, aos ouvintes que aqui estão, é também parada obrigatória. A nossa língua, né? É a nossa identidade cultural, é a intermediação nossa com o mundo. Então, é um museu lindo e que foi restaurado, está bem atualizado. Nós fomos ao Memorial da América Latina também, para pensar e repensar a nossa identidade latino-americana, que muitas vezes passa tão despercebida. A gente se sente brasileiro, mas nós não nos sentimos latino-americanos. Então, nós também conhecemos o Museu da América Latina. Fomos lá ao Parque do Ibirapuera, onde tem 3 museus, né? O MAM, que é o Museu de Arte Moderna, o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, e o Museu Afro-Brasil. Nós visitamos o MAM e o Museu Afro-Brasil, e foi também uma experiência maravilhosa. É um dos museus mais lindos, Carlos, que nós temos. É um museu que, se eu pudesse, eu fazia uma excursão, vamos embora de Porto da Folha para São Paulo, e vamos todo mundo, meus alunos, ver o que é que tem de tão rico lá. A história do Brasil contada através da perspectiva de homens e mulheres que construíram a nossa história, homens e mulheres negras. Então, eu vi lá Carolina Maria de Jesus, tão linda, tão expressiva, viu Lima Barreto, Machado de Assis, de uma outra forma, sabe? De uma forma mais colorida, mais bonita e respeitando mais a nossa história. Então, o Museu Afro-Brasil também eu indico muito. E aí nós fomos em outros lugares, no Sesc, lá na Casa Mário de Andrade, que foi na Barra Funda, das experiências mais incríveis também que nós tivemos. Porque a Casa Mário de Andrade, ela está muito bem preservada, Carlos. E como a minha pesquisa ela se volta como um tema central a produção dele, e que foi um dos grandes pensadores, inclusive para a realização da Semana de Arte Moderna, eu queria ter essa vivência na casa, na Morada do Coração Perdido,
que é essa alcunha da casa. Tem uma placa logo no início, Morada do Coração Perdido. E aí a gente pôde ter acesso à casa, aos objetos pessoais, ao piano, ao quarto, aos objetos da família. Então, o banheiro, assim, tudo do mesmo jeitinho, sabe? O azulejo, as torneiras, tudo muito bem preservado. Então, também foi um momento maravilhoso conhecer a Casa Mário de Andrade. Ô, Enfim, Dainara, cinemas, livrarias e muito, muito mais. verdade. E a São Paulo é assim, você viajar por um universo cultural enorme, né? Sim. Você toda hora está falando em sua pesquisa, né, que está desenvolvendo aí no chão da escola. É um projeto de iniciação científica com aluno da educação básica, não é isso? Isso, Carlos. A Fala aí um pouco sobre pesquisa, ela. a pesquisa é muito próxima do que a gente desenvolve na universidade, PIBIC, né? Que na universidade é um programa específico para desenvolvimento da pesquisa científica, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Esse edital que eu concorri, como eu falei inicialmente, foi com apoio da FAPTEC e é de iniciação científica também. Então, nós, professores, a gente elabora o projeto que a gente quer executar, a gente concorre e aí, depois do resultado ser aprovado, a gente escolhe, e aí o critério é pessoal, individual, de trabalho do profissional, um estudante para ser bolsista. Então, lá no Colégio Estadual Coronel Maynard Gomes, o critério foi o interesse. Primeiro, eu lancei a proposta à escola, falei com as minhas turmas da proposta sobre essa comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna e bicentenário da independência política e fui visualizando nos olhares quem tinha interesse de pesquisar. E teve uma aluna que entrou em contato comigo, que se chama Érica Rayane, que está aí na escuta, mandou mensagem. Érica Rayane é lá da Serra dos Homens. E, Carlos, se eu falar muito de Érica, eu começo a chorar aqui, porque a Érica me emociona todas as vezes que eu tenho contato com ela. Érica é da Serra dos Homens, lá de Porto da Folha. E Érica mandou uma mensagem para mim, o ano passado, sendo o 9º ano, ela estava no 9º ano do ensino fundamental. Professora, eu tenho interesse na pesquisa. E foi a primeira mensagem que eu recebi das minhas andanças nas salas de aula. E aí vamos esperar o resultado, vou elaborar o projeto, e aí lancei. Quando saiu o resultado que foi aprovado, eu fui conversar com a Érica. E aí, Érica, ainda tem interesse de ser uma pesquisadora? E aí, a Érica encheu os olhinhos para mim, olhando. E ela é muito tímida, Carlos. Ela é muito tímida. A minha intenção era que a Érica estivesse aqui dividindo esse espaço e falar comigo. E a Érica disse, tenho, professor, eu tenho. E aí, a mãe de Érica foi lá na escola conversar comigo e olhou para mim e disse, tudo que for para a Érica estudar, tudo que for para dar incentivo aos estudos da carreira de Érica, eu estou aqui para fazer, fazendo o possível e o impossível, vindo da Serra dos Homens, sem transporte muitas vezes, mas eu quero Érica estudando, e que a Érica se dedique a isso. Então, foi um momento que eu me emocionei muito, e a Érica abraçou a pesquisa, né? A Érica abraçou, as leituras que eu tenho feito são as mesmas que a Érica tem feito, desde a obra literária de Mário de Andrade, a Paulicéia Desvairada, Macunaíma, até os textos teóricos, né? Eu sempre ali acompanhando com ela, por conta da complexidade de alguns textos, mas a Érica deslanchando, sabe? A Érica tirando de letra a pesquisa. E aí é interessante, Carlos, que sempre quando eu vou falar com a Érica, eu digo, bom dia, pesquisadora, boa tarde, pesquisadora, boa noite, pesquisadora, porque eu acho que esse é o grande ganho quando a gente incentiva esses alunos, essas alunas, a se visualizarem de outra forma na escola. São alunos, aprendiz, como eu sou também, como todos nós somos, mas também são pesquisadores e desenvolvem um trabalho com compromisso. E a Érica tem mostrado isso. Então, uma, como você falou, né, de desenvolvimento científico, uma pesquisa desenvolvida que precisa mostrar resultado também, e esses resultados, como o nosso trabalho ele não é de campo, mas ele é um trabalho bibliográfico, de produção.
Então, é uma pesquisa que busca leitura, busca produção, a investigação, conversar com diversos gêneros textuais, mas também gêneros artísticos, e mostrar aí como resultado a pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Muito bem, Dainara. E assim, eu quero pegar, eu sou assim muito entusiasta deste projeto de iniciação científica no chão da escola básica, não sabe? Porque eu lembro que quando o professor Ricardo, que hoje é o superintendente da Secretaria de Estado da Educação, era presidente da FAPTEC, existia um programa de bolsa para nesse molde, né? Depois saiu questão política, aí saiu um técnico, entrou uma parte mais política e acabou embaraçando tudo. E agora, quando o professor Ricardo ele volta para esses setores mais burocráticos, sendo o superintendente, ele busca implantar essa política pública, agora pegando mesmo o professor da educação básica, porque um dos pré-requisitos inicialmente era ter o mestrado, né? E agora eles quebram um pouco essa barreira porque no chão da educação, no chão da escola, nós temos grandes educadores e educadoras que desenvolvem grandiosos projetos e muitas das vezes não é visto, né? E é uma forma também, eu vejo, é uma forma também de a gente instruir alguns jovens para este universo. E aí ele já vai se preparando para, quando chegar à universidade, ele já chega com uma bagagem muito elevada, né? Muito elevada. Isso é muito bom. Ô, Dainara, mas esse resultado, o que é que vocês vão fazer com o resultado? Isso, e é um perfil, Carlos, só continuando, assim, é o perfil que os institutos federais vêm fazendo. A escola estadual precisa também se abrir para isso. E eu venho percebendo essa abertura. E quando você já vai mostrando para o aluno que é um caminho, não que necessariamente ele ou ela precisa seguir o caminho científico, né? Isso parte de uma escolha, de questões muito pessoais, e não só, às vezes, escolha, que também, por outra perspectiva, a gente percebe que não tem essa liberdade de escolha, são as situações que levam. Mas visualizar a universidade como uma possibilidade, isso é legal, isso é bem interessante para a juventude. E como resultado, conforme você perguntou, nós estamos na etapa final de um artigo que a gente está fazendo a 4 mãos, eu e a Érica, sobre a imagem de São Paulo. Como é que São Paulo é representada, essa Pauliceia desvairada, na produção de Mário de Andrade? E aí a gente usa duas obras bastante conhecidas, que Pauliceia desvairada, livro de poemas, e Macunaíma, esse herói sem nenhum caráter, da nossa literatura brasileira. Então, a gente faz uso desses 2 livros como ponto central, como 2 pontos centrais, para produzir esse artigo, pensando aí na construção imagética de São Paulo. Maravilha, maravilha. Que bom, viu? Que bom ver você no chão da escola, promovendo ciência, estimulando Érica. Érica, continue firme, né? E eu vou pegar aqui, olhem, uma fala de Lidinês que diz: é de suma importância esses momentos de vivenciar esse conhecimento, além de viajar, ela se referindo à sua viagem a São Paulo, e depois ela diz: essas experiências são enriquecedoras e gratificantes para o profissional, principalmente. E a Andressa diz: Dainara, é lindo ver você fortalecendo as asas da sua aluna e dos seus alunos, assim como tantos educadores fortaleceram as suas. Juntos somos mais fortes. Verdade, é muito bonito. Ô, Dainara, mas tem uma coisa aqui que você fica falando. Eu também sou encantado pela pesquisa. A pesquisa me fascina bastante. E você, como uma grande pesquisadora e
admiradora de uma boa viagem. Você andou aí, né, desbravando outros países, né? Terras estrangeiras. Você foi ali a Cabo Verde, né? Depois você disse: olha, eu não quero mais Cabo Verde, eu quero conhecer Cuba. Aí depois você disse: não, eu agora quero ir para outro lugar. Foi ao Panamá, né? Na viagem a Cuba, passou no Panamá. Depois disse: não, agora eu quero ir para Portugal. E aí, o que é que você nos diz sobre essas viagens? O que é que você aprendeu? Carlos, seria tão fácil se fosse assim, estava a fim de ir tal lugar, vou a tal país, agora já quero um outro. Não foi bem assim. Na verdade, foram oportunidades que foram concedidas pela universidade pública, pelas pesquisas que eu desenvolvi como estudante, durante a graduação, que eu fui, já no finalzinho da graduação, que eu fui a Cabo Verde, e que você também fomos todos nós, foi uma viagem maravilhosa. Como estudante de iniciação científica, do PIBIC, esse mesmo programa que eu citei inicialmente. Então, fomos lá na Escola do Tarrafal, nós demos aula, falamos sobre literatura de autoria negra brasileira, como o Kuti teoriza. Nós vivemos Cabo Verde, né? Revivemos a história de Cabo Verde, a história da colonização e as suas problemáticas, né? Mas essas novas vozes que emergem dessa literatura contemporânea cabo-verdiana. E aí a gente viveu intensamente também a universidade de lá, as escolas, os passeios, as atividades públicas, culturais, e foi uma experiência enriquecedora. Cabo Verde, o que é que eu tiro de Cabo Verde? Olha, a beleza, a morabeza, é o que eu aprendi de Cabo Verde, esse sentimento de boa receptividade, de irmandade, de povos irmãos. E quando eu estou dando aula de língua portuguesa para os meus alunos, eu sempre começo com essa questão. Vocês sabem quais são os países no mundo que falam língua portuguesa? Como Fernando Pessoa escreveu, a minha pátria é a língua portuguesa. Então, que pátria grandiosa é essa? Para tomar o eixo de falar sobre os países africanos de língua portuguesa, que foram colonizados por Portugal. E foi uma experiência maravilhosa. Então, o que eu tiro entre tantas outras aprendizagens de Cabo Verde foi a morabeza, foi esse sentimento de irmandade nossa. De Cuba, eu tiro o povo aguerrido, o povo de coragem, o povo que se posiciona, é uma ilha que tem a ensinar ao mundo. É uma ilha que tem uma história política admirável, que tem homens e mulheres que pegaram em armas para defender a sua nação, a sua autonomia política, né? a sua identidade, a sua história, o seu povo. Eu tiro a coragem de Cabo Verde. E de uma ilha romântica também, Cuba, desculpa. De Cuba, de ser uma ilha também romântica, né? É uma ilha que mexe com a gente e que também traz essa coragem dessa história. De Portugal, eu tiro a vida cultural, a agitação da vida cultural e literária de Portugal. A gente teve acesso lá a muitos museus, ao Aljubre, que conta a história do período em que Portugal esteve sob comando de Salazar, a ditadura portuguesa. Então, rememorando os nomes que lutaram também contra a ditadura de Salazar, mas nós tivemos em lugares que evidenciam essa história do homem colonizador como alguém que se sacrifica, sabe, para colonizar as Américas e o continente africano, parte do continente africano. Então, essa parte eu tiro uma perspectiva mais crítica, mas também que eu aprendi. E essa vida cultural, ela perpassa muitos gêneros, muitas atividades, e isso, de certa forma, me aproximou, porque a língua portuguesa, ela espelha a gente, né? E aí, quando a gente se sente ali bem recebido pela língua, primeiramente, a gente se sente parte também. Mas uma parte que eu sei que eu estou indo do Brasil e que eu conheço a minha história e também as consequências da própria colonização no Brasil.
executada por Portugal, mas tiro essa vida cultural agitada, os sebos, as bibliotecas, né, o tanto que eu trouxe de bagagem pesadíssima de livros. Verdade. E do Panamá, que você citou o Panamá, eu tiro essa América do Sul indígena, essa nossa veia ancestral aqui da América do Sul, muito forte. Quando nós caminhamos lá nas ruas, né, a gente viu o povo vendendo as coisas e com traços muito característicos, roupas, né? O produto que vendia, a forma como abordava, mesmo no espanhol, a gente percebia essa ancestralidade indígena. Então, assim, de todas as experiências que eu tive, que todas elas foram concedidas através da universidade pública, através de pesquisa, através de incentivo à ciência, e, sobretudo, com o nome que todos nós conhecemos aqui, a maioria das pessoas que estão assistindo, né, que é a professora doutora Cristina Ramalho, que estendeu o convite, que acreditou, que confiou na gente. De todas essas experiências, eu tiro a aprendizagem que eu tenho de cada lugar, daquilo que me marcou na memória e aquilo que eu quero levar adiante para os meus alunos também, para as pessoas com quem eu converso. Então, foram experiências muito diferentes umas das outras. Por exemplo, em Portugal, eu me senti muito latino-americana. Sabe, Carlos? Eu lembro que Cris olhou para mim no aeroporto e disse assim, aí, Dai, o que você achou do pedacinho da Europa? Porque nós fizemos a conexão Portugal e França. E aí eu olhei para ela, eu fui muito sincera naquele momento, eu não vou esquecer nunca, Carlos. Eu disse, Cris, eu estou me sentindo muito latino-americana. Sabe? O reforço da minha identidade foi feito indo a esses dois países. Por conta dos costumes, por conta da comida, por conta dos meus amigos, de como é que eu me sinto à vontade nos lugares. Então, eu reforço a minha identidade latino-americana. Mas eu gostei muito, eu vou levar o que de melhor conseguir colher por aqui. Que maravilha, é muito bom, né? A gente viajar, conhecer culturas, enfim, construir novos aprendizados, né? E também desconstruir alguns, né, Dainara? Sim. Olha, a Andressa coloca aqui Cabo Verde, Cuba, queremos demais. Um dia nossas mochilas vão perambular por aquelas terras de gente calorosa. Pois é, Andressa. E Dainara, assim, fala com muita precisão, né, com muito entusiasmo e que faz com que a gente queira ir a estes lugares, né, para a gente Isso, conhecer ainda tá. mais. E a gente iniciou falando de São Paulo, né, que tem uma Sim, relação muito próxima com a pesquisa por conta da realização do evento de 1922, por conta dessa comemoração do centenário, e também porque a obra de Mário de Andrade, retomando, traz essa referência do espaço. E olha, eu tenho percebido, Carlos, que tem sido difícil eu me desvincular desse elemento aí da narrativa, viu, espaço. Porque o espaço ele influencia muito a gente, né? Logo inicialmente, quando eu me apresentei, eu falei sobre o espaço. Nossa Senhora da Glória, é aqui que os meus pés estão, é aqui onde meu coração mora. E quando a gente vai pensar na construção imagética e daquilo que fica muito latente na nossa memória, a gente também vai rememorar esses espaços. Então, falar de Cuba, eu lembrei de Havana, lembrei lá de Santa Clara. Falar de Cabo Verde, eu me lembrei da Cidade Velha, eu me lembrei da praia. Né? Falar da França, eu lembrei de Paris, mas falar de Portugal, eu lembrei lá de Sintra, que é uma cidade linda, assim, as casinhas, uma cidade mais pacata, mais tranquila. Lembrei do Porto, que já é uma cidade jovem, com muita gente de fora, assim como Lisboa. Então, a gente vai trazendo essas memórias do espaço e sempre ligando, assim, essas vivências, né, esse trânsito de pessoas. E aí, retomando a São Paulo e a pesquisa, e a proposta, né, que eu venho o que é que eu venho propondo em termos de pesquisa, o que é que eu venho realizando com a Erika Rayane, de pensar São Paulo, que cidade é essa construída? Né? Que imagem ela passa para a gente hoje? Será que essa São Paulo de hoje ela conversa com a São Paulo que foi ali versada por Mário de Andrade? Então, não tem como fugir desse elemento da narrativa sem tocar nessa subjetividade também que perpassa esse lugar concreto.
E aí, Carlos, eu li logo no início O Rebanho, e eu gostaria de ler um outro poema de Mário de Andrade, que retoma o espaço, que é um poema bem mais emocionado desse eu lírico. Pode ficar à vontade, Dainara. Diz o seguinte, é inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, trajes de losango cinza e ouro. Luz e bruma, forno e inverno morno. Elegância sutil sem escândalo, sem ciúmes. Perfumes de Paris, Aris. Bofetadas líricas do Trianon ao Godoal. São Paulo, comoção de minha vida. Galicismos a berrar nos desertos da América. Então, que linda essa São Paulo, versada por Mário de Andrade, né? Como essa imagem de São Paulo, de tantas interferências culturais, de tantas trocas, é pintada nessa literatura. Verdade. Então, a relação do espaço, de fato, mexe com a gente. Como são construídos os espaços e como esses espaços perpassam a nossa identidade. Com certeza. Dainara, você falando aí, né, dessa questão de viagem e tal, quando foi em outubro de 2021, você nos presenteou com uma viagem, fez com que a gente fizesse uma viagem por diversos olhares do sertão gloriense, que foi a sua exposição lá na FLIG, na Festa Literária de Glória, né? E eu queria que você falasse sobre essa exposição. Bem, Carlos, em 2021 foi a repetição da exposição que aconteceu em 2019, que foi a mostra Os Sertões de Glória, que foi um trabalho que eu executei com os alunos em uma escola aqui que eu trabalhei, Nossa Senhora da Glória, e movimentei toda a escola, até com as turmas que eu não era professora. Quando eu tinha intervalo, eu pedia à turma para poder inseri-los, para que não tornasse ninguém distante, aquém da atividade. E aí foi os Sertões de Glória, o próprio título já diz, os sertões, no plural, porque não existe só um sertão, existem vários sertões, porque essa vivência com espaço, ela se dá de forma plural. Então, a minha intenção era mostrar, a partir da perspectiva dos meus alunos, a vivência que eles têm com esse sertão nosso, aqui Nossa Senhora da Glória. Então, nós trabalhamos com o gênero fotopoema, que é um gênero bastante trabalhado pela professora Cristina, que foi uma grande incentivadora do projeto. E aí eu envolvi turmas do ensino fundamental do 6º ao 9º ano e turma do ensino médio. E aí nós resultamos em 96 fotopoemas. Então, a exposição grande, sabe? Ficou um resultado muito bonito. E aí nós expomos em novembro de 2019, e aí a Academia Gloriense de Letras, através de Lucas, apreciou muito a exposição, porque nós fizemos em praça pública, e por ser um material grande, colorido, com vários fotopoemas, né, que é esse gênero que faz a junção entre fotografia e poesia, a arte da imagem, a fotografia, a arte da palavra, a poesia, chamou a atenção. E nós fizemos em praça pública, então foi bastante para cercar toda a praça, pendurados em varais, como se fosse literatura de cordel, mas no outro material que é o próprio fotopoema. E aí nós expomos em novembro de 2019, a Lucas foi assistir, foi prestigiar, eu agradeço muito, porque eu tenho muito forte também a lembrança do dia, das pessoas que apoiaram, e ele pediu a exposição, se possível, para expor na Feira Literária de Glória, que aconteceria que iria acontecer no ano seguinte, em 2020. No entanto, houve toda a questão da pandemia, foi adiado, mas aconteceu em 2021, que ficou resultado lindo, 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 a FLIG 2021. E aí me presentearam com um stand com a exposição dos fotopoemas, que a autoria completa são dos meus alunos e alunas.
A minha contribuição mesmo foi como curadora do projeto, fiz a correção dos trabalhos, fui ajustando uma coisa ou outra, apresentando a teoria, apresentando outras exposições que eu assisti lá na Epifânio Doria, em Aracaju, lá na Universidade Federal de Sergipe, do campus de Itabaiana, exposições organizadas por Cristina Ramalho. E aí, com a execução aqui foi um reflexo desses outros projetos que eu tinha acesso como telespectadora, como alguém que foi prestigiar. Mas ficou muito lindo. Foram 96 fotopoemas que chamou a atenção da cidade, né? Porque as escolas foram... Isso. A escola mesmo que eu trabalhei ficou bastante agitada nesse dia. Nós fizemos um sarau na Praça do Coreto, que eu amo esse espaço da Praça do Coreto aqui na Senhora da Glória. Nós fizemos um sarau que misturava os meus alunos recitando desde literatura brasileira do século XX à literatura brasileira contemporânea. E literatura brasileira composta por escritores sergipanos. Então, glorienses também. Então, a gente recitou lá Jorge Henrique, que foi emocionante, foi lindo ver. Eu sou uma fã de Jorge Henrique. Nós fomos contemplados também com a presença de outras escolas, de outros grupos, e foi muito interessante fazer essa mescla, sabe? Dessa literatura brasileira que tem muitas vozes e de muitos lugares. Então, foi incrível. Esses múltiplos olhares, né? Isso é muito bacana. E, principalmente, mostrar para essa juventude que, a partir de uma imagem, também você pode estar construindo um poema, né? E aí eles criam outras possibilidades de usarem a linguagem. Isso é fantástico. Queria lhe parabenizar, né, pela ação e por ser essa grande parceira da Academia Gloriense de Letras, e assim, Lucas sempre abraçando a todos, né? E a gente também estende aí e ressalta que a academia sempre estará de braços abertos para as suas ações, viu, Dainara? Obrigada, Carlos. Muito obrigada. Eu já sinto mesmo esse abraço dado nos eventos que eu vou prestigiar. São eventos realmente que agitam culturalmente a nossa cidade, são muito importantes. E sobre esse olhar, essas várias perspectivas, é interessante porque eu sempre mostrei assim, busquei mostrar que foi aquilo que eu aprendi, que o automatismo da nossa vida faz com que coisas muito interessantes e essenciais passem despercebidas, sejam naturalizadas. Uhum. E aí o resultado da mostra de fotopoemas me mostrou que evidenciou assim para mim mesmo, Dainara, tem coisas que você passa, pessoas que você passa, que você não dá a devida importância. Então, desde uma praça pública que foi homenageada, a um lugar que está sob descaso do poder público e precisa de atenção, até a homenagem ao sapateiro da cidade, que fica ali no Calçadão daqui, que trabalha há muitos anos e que assistiu às transformações da nossa cidade e que tem muito a nos dizer. Então, os meus alunos foram lá falar com o sapateiro, meus alunos foram no interior, foram homenagear o pequeno agricultor, foram homenagear a vaca, que traz para a gente essa matéria-prima, que tanto a gente vende, que exporta, do queijo, do leite, de tudo, né? Do queijo, da manteiga, que vende essa matéria-prima, o leite. Então, me mostrou assim que essas várias perspectivas traz esse olhar poético, porque nada mais, nada menos do que a poesia é esse estado, né? Essa sensibilidade, esse estado de poesia que o próprio Chico César canta, é essa sensibilidade aguçada, essa experiência estética. Então, eles puderam me mostrar isso, desde alunos dos 12 anos, lá no 6º ano, 11 anos, até o ensino médio. Então, foi uma experiência maravilhosa. Pois é, Dainara, eu quero lhe agradecer, certo? Por você, mais uma vez, né, estar aqui conosco nesse bate-papo. Muito obrigado. A live maravilhosa. A hora passa assim, né? De repente. Mas antes de finalizar, eu queria que você falasse aí. Também existe uma Dainara que ela é escritora, ela escreve crônica, ela também
se aventura na poesia. Queria que você falasse dessa Dainara, escritora também. Eu fujo um pouquinho dessa alcunha de escritora. A literatura, para mim, é o território da liberdade, Carlos. Então, eu escrevo sem compromisso e, ao mesmo tempo, escrevo com compromisso. Sabe? Eu escrevo quando eu quero, não quero essa obrigação de escrever, mas, ao mesmo tempo, com compromisso, porque eu sei que o que eu escrevo, de uma certa forma, me espelha. Então, em algumas oportunidades que eu tive, eu publiquei poemas, publiquei crônicas, publiquei contos. Tive a honra de ser premiada em alguns concursos que eu fiz, de uma editora lá de Taboão da Serra de São Paulo, a Absurdos. Teve o prêmio Mário Jorge de Poesia, que imagina, quando eu fui ao evento, o primeiro colocado foi o Assuero Cardoso Barbosa. Então, eu fiquei nervosíssima, sabe? Que eu disse, eu não acredito que eu participei de um concurso que um escritor que eu sou uma grande admiradora foi contemplado e eu estou aqui sentada também entre os contemplados. Então, tive alguns retornos assim, só que esses retornos são mínimos quando a gente pensa na arte em si. O que é que a gente faz? Né? Então, para mim, a literatura é o território da liberdade. Quando eu quero, eu escrevo, publico, às vezes participo de um concurso ou de outro, mas eu tenho me aventurado, sim, com as palavras aí, pela literatura. Verdade. Dainara, deixo para você fazer as considerações finais e desde já agradeço aqui, em nome de todos que fazem a Academia Gloriense de Letras, a você e a todos que acompanharam esta prosa, né? Esta prosa encantadora, esta prosa incentivadora e estimulante para continuarmos na caminhada voltada a uma educação, a pesquisa, a cultura e a arte, né? Porque tudo isso é resistência e resistir é conosco. Muito obrigada, Carlos, pelas palavras, pelo incentivo. Foi uma injeção de ânimo dividir esse espaço com você virtual. Eu espero que logo em breve a gente se encontre, se abrace, troque risos, troque histórias, memórias do que a gente já viveu, do que a gente já aproveitou, do que a gente lê, do que a gente já leu, né? E dos encontros que a gente teve permitidos mesmo pela literatura. Eu agradeço demais o convite, através de você, mas também da Academia Gloriense de Letras, que abriu as portas para esse momento acontecer. Agradeço as pessoas que acompanharam até aqui, mas as pessoas que vão assistir depois também, né, por conta da rotina, às vezes a gente não consegue acompanhar aquilo que a gente deseja, mas eu agradeço muito também quem está assistindo e quem vai assistir. Agradeço as pessoas que compartilharam mais uma vez, que divulgaram o meu trabalho e que acreditam em mim. Eu também busco fazer esse exercício com os outros, meus amigos e as pessoas com quem eu vou mantendo contato. Né? Acreditar no outro é o primeiro caminho. Quando você acredita, você concede força a essa outra pessoa. E a gente precisa de muita força, Carlos, para enfrentar situações adversas que acontecem lá fora e de um momento político muito decisivo para a gente. A gente está aí em 2022, um ano eleitoral, comemorando o bicentenário da independência política, é o momento de a gente refletir que independência política foi essa que a gente conquistou, se existem outras independências a serem feitas, ou a atualização, como o Oswald de Andrade coloca no Manifesto da Poesia do Manifesto Antropofágico, do Manifesto da Poesia ao Brasil, de que a gente precisa de outras independências. No Manifesto da Poesia Pau-Brasil, essa matéria-prima pau-brasil que foi tão explorada no Brasil precisa ser atualizada. O que é que a gente tem para exportar? A nossa produção, o que é que tem a ensinar a nossa produção ao mundo? E no Manifesto Antropofágico, a atualização dessa nossa independência, dessas nossas conquistas. A gente tem a importar também, que é esse movimento de comer, antropofagia, é você comer e adaptar a realidade nacional. Mas o que é que a gente tem? O
que é que a gente consegue atualizar dessas propostas teóricas do Oswald de Andrade para a atualidade do Mário de Andrade? Né? Tem uma frase tão repetida lá em Macunaíma que diz o seguinte: pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. Então, pouca saúde já é um problema estrutural nosso, que a gente ainda não conseguiu superar. E, sobretudo, nesse contexto pandêmico que ainda nós vivemos. E muita saúva. Quem são esses bichinhos que saem comendo os nossos direitos? Aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente ainda precisa lutar para manter. Então, que esses males do Brasil que esses males do Brasil passem, que a gente supere esses males. Então, eu faço uma retomada daquilo que eu leio, buscando aplicar na realidade. Se a gente vive num momento tão decisivo político como esse, e a juventude está aí para lutar por isso, mas todos nós, eu coloco a juventude como uma força de vanguarda, a gente precisa atualizar essas propostas dessa antropofagia cultural e superar esses males do Brasil de muita saúde e pouca saúva. A gente precisa de pessoas muito mais conscientes e que pensem coletivamente e que faça com que essas saúvas, como eu disse anteriormente, não tomem força e retirem os nossos direitos, e que a gente coloque gente no poder que representa essa diversidade nossa e os nossos anseios. Pois é, Dainara. Olhem, um abraço. Eu quero convidar todos e todas para, na próxima quarta-feira, acompanharem o De Prosa com a GL. E vamos estar com estreia, na próxima quarta-feira. A acadêmica Maria do Carmo vai estar estreando aqui no programa. Maria do Carmo foi minha professora do ensino fundamental. Então, ela vai estar estreando, viu? Maravilhosa. E nós convidamos, né, vocês a acompanharem o De Prosa com a GL. Pessoal, uma semana de muita paz e muita luz na caminhada. Dainara, um beijão e que a gente possa se encontrar logo para tomar aquele café, viu? Com certeza. Um beijo.